Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao 20º dia da nossa série, As Perguntas que Deus Fez. Nós avançamos um pouquinho agora, estamos lá no segundo livro do profeta Samuel. Eu quero compartilhar com você 2 versículos onde existem 2 perguntas ali no capítulo 7 desse livro tão precioso. Eu amo este capítulo, eu vejo que ele é uma parte central, como se fosse uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Veja só que poderoso. Capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 5 é a primeira pergunta e o 7 é a segunda. Assim está escrito: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tua casa para a minha habitação, diz o Senhor. Versículo 7, em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar ao meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Irmãos, o contexto desse texto aqui, ele fala sobre um dos períodos mais estranhos, talvez, na vida de Davi, porque era um momento de paz que ele estava vivendo, era um momento que ele tinha encontrado um refrigério ali, digamos assim, para sua alma, não havia guerra com ninguém, estava tudo sob controle em toda a vizinhança ali, não tinha ninguém atacando eles não estavam atacando ninguém. Então, Davi, nessa ociosidade, digamos assim, ele tem uma ideia incrível, ele observa que a arca havia sido resgatada ali da mão dos filisteus, e ele coloca essa arca que representava a presença de Deus ali no Antigo Testamento. Ele faz uma tenda e coloca essa arca dentro dessa tenda, e ele olha para aquela arca dentro daquela barraquinha ali e pensa, rapaz, eu tô morando num palácio aqui, cara, de cedro, e a presença de Deus ali, o local onde nós nos reunimos com ele, tá morando dentro de uma tenda. Eu tive uma ideia, eu acho que eu vou construir aqui um templo para colocar essa arca dentro, algo grandioso, algo que realmente assim o Senhor mereça. A ideia, o desejo de Davi era genuíno, era algo muito precioso, e falava assim sobre uma devoção, uma adoração para com o Senhor, mas o Senhor, através dessas perguntas, mostra que não era aquilo que ele desejava. Deus não queria, neste momento, ali, nesta ocasião toda, que houvesse a construção de um templo, porque existia um contexto pagão também, no momento em que eles viviam. Então todos aqueles povos que criam em outros deuses, toda vez que eles ganhavam uma guerra ou chegavam numa estação, assim como Davi chegou nesse tempo, uma estação de calmaria na sua vida, eles decidiram assim criar um templo ali para que pudesse ser adorado aqueles deuses. Então o Senhor, ele conhecia o coração do povo, mas Davi estava motivado em fazer esse templo nessa situação, e Deus disse que não, Deus não gostaria que isso acontecesse. O primeiro momento ali, Natan, que era o profeta, até a prova, fala, rapaz, que bacana isso, cara, que legal que você quer construir uma... Não, o Senhor será contigo, com certeza, né? A situação não é algo que é ruim, não é pecado isso que você vai fazer. Como é que Deus não vai estar com você nessa empreitada? Só que um pouquinho depois, Natan vai para casa e Deus visita ele naquela noite, naquela madrugada, e fala aqui essas perguntas aqui que eu compartilhei com você, que Deus não habitaria em templo feitos por mãos humanas, porque ele conhecia o coração do povo. Vamos lá, esta é a história, mas como o foco desta série aqui é nós falarmos acerca das perguntas, o porquê que Deus confronta Davi através de Natan, falando que ele não gostaria que fizesse este templo. Qual realmente foi a intenção do Senhor em fazer isso, e o porquê que o Senhor traz essa pergunta ao invés de uma própria frase afirmativa, imperativa ali de correção para Davi, falando, não, Davi, eu não quero que você faça isso, e ponto final. Mas o Senhor coloca Davi para pensar mais uma vez com uma pergunta retórica ali, para que a resposta não fosse para o Senhor, mas fosse propriamente para ele. Irmãos, o grande ensinamento destas perguntas que Deus fez aqui nesse dia fala sobre nós fazermos algo que não é da vontade do Senhor, mesmo que embora não seja pecado. Eu digo, tão destruidor ou destrutivo quanto nós desobedecermos ao Senhor, cometemos um pecado contra Ele, é nós também investirmos o tempo, o recurso de vida, o único recurso que nós não podemos recuperar aqui nessa terra, o único recurso que Deus nos colocou, se nós investirmos nas nossas próprias vontades e não tivermos a aprovação de Deus e colocarmos como um pretexto de agradarmos ou louvarmos ao Senhor. Todas as vezes que nós decidimos caminhar assim, dessa forma, fazendo aquilo que o meu coração quer e não aquilo que propriamente o Senhor falou para fazer, mesmo que embora não seja pecado, vão acontecer algumas coisas na minha vida. A primeira coisa é que eu teria que carregar o fardo desse trabalho sozinho. Eu teria que carregar o peso dessa situação sozinho. Muito provavelmente, ao desenrolar dessa história, pode ser que as glórias que nós desejemos lá dentro, no fundo dos nossos corações, não seja propriamente para o Senhor, mas também seja para nós essa glória. Um tapinha nas costas, como falamos aqui neste tempo moderno. Quando nós decidimos assim caminhar com a nossa própria vontade e não fazer aquilo que Deus deseja, pelo menos para esse tempo, como era a condição de Davi aqui, e o Senhor, ele fala ali, se você ler um pouco mais para frente, o capítulo 7, ele faz até um jogo de palavras, a mensagem falando sobre o templo físico, que assim que seria construído pelo seu filho Salomão lá na frente, com o templo espiritual, que seria a nossa morada espiritual, onde nós moraríamos juntos da presença do Senhor lá na segunda vinda de Jesus. Ele fala sobre a vinda de Jesus aqui também, sobre estar eternizando a posteridade ali, as gerações de Davi, mas o ensinamento desse dia nos lembra que por muitas vezes nós vamos investir tempo precioso nas nossas vidas fazendo aquilo que não deseja que façamos. E isso vai nos sobrecarregar, isso vai nos desanimar.
porque nós não temos capacidade suficiente, nem força física, emocional e espiritual para sustentar a longo prazo algo que Deus não nos mandou fazer. E o contrário disso é uma preciosidade. Se Deus assim nos levantou para fazer algo, como falamos por várias vezes já, nesses dias aqui falando das perguntas que Deus fez, se o Senhor assim nos levantou, Ele também nos capacita, Ele nos habilita e Ele nos mantém de pé, mesmo que seja um trabalho tão difícil. Então, o dia de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você tem feito muitas coisas que o Senhor não pediu para que você fizesse? Será que você tem se sentido sobrecarregado, mesmo que embora seja trabalho eclesiástico, ministerial, talvez você se sinta pesado no meio do desenvolvimento dessa situação, pelo fato de que talvez Deus não chamou você para fazer aquilo que você está fazendo e você está fazendo pela sua própria vontade, talvez para satisfazer um desejo ali interno do seu coração, ou talvez algumas carências que estejam dentro de você, e isso tem ocupado tanto o teu tempo que você não tem conseguido nem focar naquilo que Deus deseja que você faça. São perguntas, são questionamentos que eu faço para você e faço para mim também aqui nessa manhã, para que nós tenhamos essa compreensão, que nós entendamos que tão ruim quanto pecar é fazer aquilo que Deus ainda não mandou fazer. Talvez aquilo que você esteja fazendo hoje não seja para agora, por isso que esteja tão difícil o fardo que você está carregando. Talvez isso que você está desenvolvendo deverá ser feito daqui a 1 ano, 2 ou 10, ou deveria ter sido feito lá no passado e você ainda esteja vivendo com a sua mente lá naquele lugar. É muito precioso isso, irmãos. Essa mensagem, eu estou me estendendo até um pouquinho mais aqui, porque ela fala de mudança de mente, mudança de rota, mudança de caráter, mudança de percepção acerca das coisas espirituais. E se você talvez esteja vivendo além daquilo que Deus deseja para você, talvez seja o momento de parar, refletir, meditar juntamente com o Senhor, para que o seu caminho seja ajustado, para que a estação da sua vida seja ajustada e você possa viver verdadeiramente o tempo correto, o tempo certo que Deus tem preparado para a sua vida. Lembre-se o que João, ali, o evangelista, fala quando ele descreve, falando uma das falas de Jesus, e eu quero lembrar você aqui que sem Jesus nós nada poderemos fazer. João 15 vai estar escrito esse texto: sem Jesus nada nós poderemos fazer. E o contrário, com o Senhor tudo é possível ao que crê. Por isso que é muito importante nós estarmos debaixo daquilo que Deus já ordenou. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem que vem de encontro aos nossos corações, Pai. Essa mensagem que tem o teor de alinhamento, Senhor. Por quantas vezes nós nos sobrecarregamos, nos fadigamos por fazermos coisas que o Senhor ainda não mandou. Por vezes descansamos por estar fazendo aquilo que não é pecado, pensamos que o Senhor aprova todas as coisas. A prova foi que, neste momento, o Senhor impediu Davi de fazer algo tão maravilhoso, somente porque não era tempo, Senhor. Então, assim, nós queremos, da mesma forma como Davi, que se arrependeu e retrocedeu logo na sequência, nós queremos também aqui, Senhor, fazer uma oração tão corajosa, assim como Davi fez, Pai. Que nós venhamos alinhar nossa vida, as nossas percepções, aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que nós possamos, nesse dia, refletirmos com o Senhor, entender tudo aquilo que temos feito, Senhor, e o que realmente o Senhor deseja que façamos nesse dia. Tudo aquilo que nós temos feito por nossa própria vontade, por nosso próprio ego, medo, carências, que o Senhor possa levar embora nesse dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós façamos somente aquilo que o Senhor deseja, porque sabemos que quando o Senhor pediu, o Senhor enviou, o Senhor assim também nos sustenta em meio àquilo que o Senhor está agindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, que seja um dia incrível na presença do Senhor e que hoje também possa ser um dia de renúncias aí na sua vida. Que Deus abençoe você.